Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoassalto 14, semana após semana, trazendo assuntos de interesse da comunidade, assuntos são relevantes, né? Anápolis é uma cidade grande, eu sempre costumo falar, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, Anápolis é um dos 70 maiores. A gente estava ali na casa dos 398 mil e poucos habitantes, com certeza, do dia da divulgação para hoje, a gente já passou dos 400 mil habitantes. Então, é muita gente. E hoje a gente tem um tema muito interessante, muito importante para falar, que é o Centro Dia do Idoso. Uma ideia que começou lá atrás, a gente vai até explorar e falar um pouquinho disso agora. Esse programa é gravado. Muito provavelmente, quando você puder ter a oportunidade de assistir, o Dia dos Pais já passou. Mas só para a gente citar um exemplo de ações de muitos pais que estão em asilos, estão longe das famílias, e como é importante a presença do filho junto do pai, né? De estar junto ali, não só do pai, da mãe, dos idosos, né? Eles não podem ser descartados. E quando tem que ir para algum lugar, que sejam bem tratados. Bom, já falei demais. Vou apresentar nosso convidado de hoje, é o Adriano Augusto Rosa Bezerra, que é coordenador local do Centro Dia do Idoso. Adriano, bom demais te receber aqui, e a gente está curioso para falar um pouquinho desse assunto que é tão relevante. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Guilherme, obrigado. É muito bom estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão importante, né, para nós. Falar dos idosos sempre é muito importante. São pessoas especiais para a gente e merece todo o nosso carinho e atenção. Mesmo porque o nosso objetivo de vida é se tornar idoso. É isso. Porque senão a gente vai morrer antes. Isso. Não adianta. Então, o objetivo meu é me tornar um idoso. Se der tudo certo, a gente vai chegar lá, né? Tudo certo. E é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma. Adriano, eu sempre costumo, assim, perguntar o que levou a pessoa a exercer determinada atividade profissional. No seu caso, o que foi? Então, Guilherme, eu sou formado em economia. Economia. Né? Pós-graduado em gestão empresarial. Mas o que eu queria fazer mesmo era tocar a vida das pessoas. Olha só. Poder contribuir de alguma forma, né? Gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas. E observei de um tempo que eu precisava dar mais, sabe? Sim. Então eu vi a oportunidade na FUNEV de poder, junto com a FUNEV, trabalhar com esses idosos, poder trabalhar de uma forma muito especial, né? Tem uma frase da Cora Coralina que eu até citei no ano quando a gente fez um ano lá no Centro Dia, que diz que nada adianta, né, se a gente viver, se não tocar o coração das pessoas. Sem dúvida. E como Cora tocava esse coração? Isso, né? Tocava. E até aquele exemplo assim, de pessoa que foi até o fim da vida, com mais de 90 anos, tocando o coração das pessoas e tendo uma vida, puxa vida, de reconhecimento, mesmo que no final da vida. Né? É isso. E é isso que a gente precisa fazer, Guilherme. De alguma forma, a gente precisa tocar o coração das pessoas através da nosso carinho, do nosso acolhimento, palavras assim de afirmação para eles, pessoas que são carentes, né, de uma atenção. E se a gente não prestar atenção nos idosos, eles acabam passando, né? Sim. Porque acho que já fizeram muito, as pessoas acabam não dando essa atenção para eles. Então foi um desses motivos, né, de poder fazer mais para mais pessoas, poder fazer diferença de alguma forma. E na FUNEV eu encontrei, né, essa possibilidade de trabalhar dessa forma, e eu tenho sido muito feliz nesse tempo. Não, coisa boa, fantástico isso que você falou, principalmente a questão da atenção, que a gente muito fala. Muitas vezes a pessoa idosa só quer atenção. Isso. Porque hoje está tudo tão rápido, é jovem, eu já tenho minha idade, você que é mais jovem que eu, são gerações diferentes que parece que tudo é instantâneo. Você acha que está tudo a um clique. Às vezes as pessoas não podem parar para prestar atenção. Eu não vou falar só no idoso, não. Se não presta atenção para falar, de repente, estou conversando com a Adriana aqui, mas está falando alguma coisa, mas estou com pressa para outra coisa. Imagina para o idoso. Alguém parar. Esse parar e dedicar o tempo é fundamental, né, Adriano? É verdade, Guilherme. Hoje o mundo é muito acelerado, né? Tudo. Hoje é tudo muito instantâneo. Essa geração de hoje está acostumada a ver o que quer, na hora que quer. Sim. A minha geração, tinha que esperar o momento do desenho. Imagina a minha, né? Então, tinha que esperar as coisas acontecerem, a gente tinha que aguardar, né? Hoje não, hoje a gente está a um clique, a um deslize no botão, a gente já está acessando tudo que a gente precisa. Toda a história da humanidade está ali, né? Meu Deus do céu. E a gente principalmente reconhecer, se estamos aqui, ou chegamos a essa tecnologia, foi o quê? Pelo sacrifício de alguém lá atrás, pela troca de conhecimentos, no passar do tempo, de gente que dedicou seu tempo a novas pesquisas. Você chegou ao computador hoje, mas você teve gente lá atrás que teve que dar passo para chegar até esse mundo. A gente tem que lembrar muito bem disso. Bom, vamos falar então do Centro Dia do Idoso. Quando começaram essas atividades? Então, o Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues é uma ideia da então vereadora, né, Vilma Rodrigues, um nome muito que figura doce que ela é. Muito doce. Ela sonhou lá atrás com esse projeto, né? E hoje a gente vivencia o projeto que ela sonhou. Então, a gente está lá, tem um ano, né, das atividades. O Centro Dia, o espaço, ele foi inaugurado
antes da pandemia, né? E aí logo em seguida veio a pandemia, aí fechou tudo, né? E aí a gente não conseguiu atuar. Então a FUNEV, através de um termo de colaboração com a prefeitura, ela participou desse processo, né, para poder fazer parte da gestão. Porque tem que ser uma soma de esforço, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Ninguém faz nada sozinho, isso foi a ideia, né, a gestão do prefeito Roberto Naves entende que isso faz parte, né, da gestão dele. Então a FUNEV participou desse termo de colaboração e aí a gente começou as atividades dia 8 de junho de 22. Então agora a gente fez um ano, né, de serviços já prestados. A gente começou lá, Guilherme, com 8 idosos, né? 8 idosos. O serviço é para 30 idosos cadastrados. Sim. Atualmente nós já temos esses 30 idosos cadastrados, que estão ali com a gente passando o dia, né? Assim, o Centro-Dia do Idoso também é conhecido como creche do idoso, né? É bom lembrar que não há pernoite lá, isso, né? Vocês não há passam pernoite, o dia lá. eles só passam o dia. Bom, e quando a gente lembra da ex-vereadora Vilma, a gente lembra do seu filho também, Manuel Vaneri, que é muito atuante. Isso, ele é muito atuante, hoje é delegado, né? Sim, abraçou essa causa, né? Esteve lá com a gente, participou, conheceu o espaço. Ele deu um depoimento fantástico lá no momento da fala dele, quando ele falou que era um sonho da mãe dele, né? Aquilo ali, ele poder estar ali. Ele até falou que ele está acostumado a ir nos lugares, o pessoal chama ele de delegado, doutor, mas naquele dia específico a gente tratou ele como filho da Vilma Rodrigues. E isso encheu o coração dele de alegria. Sim. Então ele conheceu o projeto, esteve lá com a gente, conversou com os familiares, com os funcionários. Então, assim, foi um momento muito especial, né, para a gente, a presença dele. E para além, é claro, da sua formação profissional, que você falou de economista, alguém que lida ali com números, a gente sabe que é um desafio também econômico, sim, né, porque tudo custa dinheiro hoje em dia. O economista, ele entra em ação de vez em quando também? Então, ele sempre entra, né? A gente sempre entra com números, com dados, com indicadores, com possibilidades. Sim. Assim, a gente tem que fazer uma gestão muito responsável, né? Sim, claro. Muito transparente, né? Um dos valores da FUNEV é isso, é transparência, né? Sim. Então, a gente está lidando com recurso público. Então, a gente precisa fazer o melhor, fazer com uma forma bem eficiente, né? Para poder chegar aos resultados que a gente espera. Então, os números são importantes, né? Para a gente poder acompanhar, saber onde a gente está, saber onde a gente quer chegar. Até a TV Passos. Né? Até a TV Passos. É isso, faz parte, né? Faz parte. Todo brasileiro é um economista, mas quando é um especialista, ele está alguns passos adiante. Faz né? isso. E como que funciona lá o Centro-Dia do Idoso? Como é que é esse dia a dia? Guilherme, a gente começa às 7 horas da manhã, né? Das 7 às 18. Sim. Então, onde a gente é acolhido ali pela enfermeira, né? Pelos cuidadores sociais. A nossa equipe hoje é composta de 23 pessoas no total. Sim. Então, a gente começa lá na portaria com os vigias, né? Recebendo os idosos. Aquele acolhimento como se fosse uma creche, uma escola, exatamente. Assim, então, tem os vigias ali que cuidam do espaço, né? Físico, que olha ali para ver a proteção patrimonial. Então, tem os cuidadores sociais, que eles recebem os idosos junto com a enfermeira, onde eles fazem ali o acolhimento humanizado, né? A enfermeira faz o exame, né? Assim, detalhado ali, para ver como é que o idoso está. Mesmo que ele vai conhecendo, né? Isso, vai conhecendo, vai criando aquele laço, né? É importante, então, a enfermeira ver como é que está a situação do idoso. Então, uma vez que ele entra ali na nossa instituição, na unidade, aí ele tem todas as atividades, né? A gente começa com o café da manhã, às 7. Logo após a gente tem um banho de sol, onde ele fica ali, né, para poder receber essa vitamina D, que é tão importante, né, um banho de sol para os idosos. Se a gente quiser se tornar idoso, a gente tem que tomar vitamina D. Tem que tomar vitamina D, muito importante. Sol. E aí a gente, depois desse banho de sol, a gente tem uma colação, né, lembrando que toda a alimentação da unidade, ela é acompanhada pela nutricionista, que ela faz todo o acompanhamento. Então, a gente tem idoso hipertenso, diabético. Então, toda a alimentação é voltada para aquele idoso específico, para ele poder se alimentar bem, né, de forma correta. Após essa colação, a gente vai para as atividades de artesanato. Tem muita coisa lúdica, então. Tem muita coisa lúdica, né? A gente, assim, faz muita alusão à escola, porque, de fato, eles trabalham, né, com desenhos, com artesanato, então onde vai trabalhar ali o cognitivo daquele idoso, vai trabalhar a parte motora, que a gente também tem uma equipe multiprofissional, que é composta de enfermeiro, como eu falei já, a nutricionista, a psicóloga, a assistente social, a fisioterapeuta e a educadora física. Então, onde faz toda essa parte, né? E a assistente social, né? Que faz todo esse acompanhamento com os familiares.
Então, assim, logo após esse café da manhã, da colação, então café da manhã, colação, atividades de artesanato diversas, né? Numa mesa ali, numa roda de conversa. Tem a atuação da psicóloga também, que faz uma roda de conversa, faz palestras com eles. E às quartas e sextas-feiras a gente tem hidroginástica e hidroterapia, onde a educadora física faz todo o trabalho ali, motor com eles, onde eles fazem todo esse trabalho para poder manter ativo, né, o idoso. Faz parte do bem-estar do idoso. Você falou em roda de conversa. Que tal a gente tornar esse ambiente com uma roda de conversa? Ótimo, agora? Perfeito. Então tá certo. Vocês vão ver, na volta, mais uma pessoa para falar um pouquinho mais aqui do Centro Dia do Idoso também. Muito bem, para você que chega agora, a gente segue aqui com a entrevista, que é muito importante. A gente está falando de Centro Dia do Idoso e como é um assunto que é importante. Eu até brincava no início da entrevista com o Adriano. Qual que é o nosso objetivo de vida? Ser feliz, crescer e ficar idoso, se tornar idoso, porque a outra opção é morrer antes, ninguém quer. Então o objetivo nosso é tornarmos idosos. De que forma eles são tratados? De que forma seremos tratados no futuro, né? Seja numa entidade, seja por nossos filhos, os cuidadores, então isso é muito importante. E para inserir na conversa, chegou aqui a Márcia Jacinta, ela é diretora da Proteção Social Especial da Prefeitura. Márcia, seja bem-vinda aqui ao programa Atuação do 14. Bom você vir para a roda também. Muito obrigada, Guilherme, obrigada, Adriano, por essa oportunidade. A gente sabe que a divulgação dos serviços é de grande importância para a nossa população, que muitas vezes não sabe do que é feito e como é feito esse serviço dentro do município, né? E que possibilidades existem, né? Aí eu vou ser invasivo também, igual fui com o Adriano, desculpe aqui, mas o que te levou para essa área da assistência social, enfim, do cuidar de pessoas também? Olha, minha formação é da psicologia. Né? Desde o meu curso, eu já busquei a área social. Sim. Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E, desde então, eu estou na prefeitura, né, trabalhando na Secretaria de Integração Social. Sim. Então, a minha área de atuação sempre foi na integração, na Secretaria de Integração. E o meu interesse sempre foi trabalhar com as famílias, né, que têm os seus direitos violados. Então, a Diretoria da Proteção Social Especial, ela trabalha com famílias e indivíduos que têm os direitos violados. Ou seja, né? Vulneráveis. Né? Vulneráveis, que eles estão em risco social. E, especificamente, o Centro Dia, ele vem atender, então, esses idosos que estão em risco social. Né? E que precisa de um serviço que dê esse apoio a eles, para que eles não tenham os seus direitos violados, para que eles não fiquem em casa negligenciados, abandonados. Então, esse é um serviço que atende aí essa população. E até indo além aqui, e o Márcio, o Adriano, estou colocando Márcio e Adriano aqui. Bom, o Adriano é economista. É uma situação muito comum que a gente vê no dia a dia, e é o quê? O cuidador se apropriar ali dos recursos do idoso. Cartão de banco, enfim, aquela coisa toda. É uma questão também que vocês observam no dia a dia, aquela interlocução com o idoso ali. Dá para filtrar esse tipo de coisa e entender o que está acontecendo também? Ou é uma linha que vocês procuram ultrapassar? Com certeza é uma linha que a gente trabalha e nossa equipe está atenta, Guilherme. Então, assim, a Proteção Social Especial, quando eu digo que ela trabalha aí com os seus direitos violados, inclusive dos nossos idosos. E a gente sabe que a violência, ela está presente, né? Nas famílias, às vezes por falta de conhecimento, e aí a gente fala então da importância desse serviço, onde esse idoso ele vai ser acompanhado por essa equipe e vai estar atentos a essas violências, porque elas acontecem. A patrimonial, a psicológica, a física, né? Então, quando esse adolescente está dentro de um serviço, e no caso nós estamos falando do Centro Dia, a equipe ela fica atenta, porque ela consegue distinguir e perceber que esse idoso está passando por uma violência. Sim. E aí vem a equipe com todo o trabalho, que eu acredito que o Adriano já tenha, né, exposto aqui, qual o trabalho dessa equipe, estar com esse olhar atento, né, para esse idoso, para essa família. E eles falam também. Sim, é importante a gente, até complementando a fala da Márcia, é assim, Guilherme, a gente procura conversar com os familiares também. Sim. A gente tem contato com os familiares. Isso. Essa violência patrimonial, ela acontece, a gente sabe que acontece, e é importante a gente informar os familiares de que maneira ela acontece, trazendo pessoas especializadas, né? Então, lá no Centro Dia do Idoso,
a gente tem reuniões mensais com os familiares para informar o que acontece no centro-dia, passar as informações importantes para o idoso, falar sobre os tipos de violência que acontece. Que às vezes, muitas vezes, como a Márcia falou, eles às vezes não têm nem ideia que está praticando aquilo. Não tem ideia do que está acontecendo, pareça, né? E que aquilo é uma violência, né? Então a gente já levou o PROCON lá para falar sobre os direitos do consumidor, sobre direito previdenciário. Então, assim, a gente traz o familiar a par de toda a situação do que acontece, né, ao redor ali, para que ele seja protegido, amparado, para que ele seja acolhido em todas as formas, através de informação, através de cuidado, de carinho, da alimentação. Então, assim, Guilherme, é um serviço voltado para o todo, né, do idoso, para que ele entenda, o familiar entenda que ali o idoso está acolhido, né? Para evitar qualquer tipo de ação nesse sentido. E isso que você falou, esse acolhimento ele vai além, porque está acolhendo o idoso, às vezes acolhe a família que de repente não tinha como dar aquela alimentação. Sim. Exatamente. Às vezes aquela alimentação vai poupar algum dinheiro que possa ser útil para outra coisa. E a realidade é triste, mas infelizmente é essa também, né? Acontece, assim, a gente sabe que hoje o mundo, a gente já falou sobre essas dificuldades socioeconômicas, a gente sabe que alguns familiares têm dificuldade, né? Sim, claro. Então ali o centro-dia foi voltado para isso, onde ele tem ali 6 refeições, café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, às 2, às 16 tem outro lanche para ele antes de ir embora. Então, assim, tudo isso pensado para que o idoso chegue em casa, ainda tem uma janta, né, que ele precisa ter, né? Mas no caso, né, que a família não tem, esse idoso já sai ali alimentado no centro-dia, assim, uma alimentação um pouco reforçada para ele chegar em casa, dar tempo do familiar preparar, né, aqueles que têm condições, né, Márcia? Para poder a questão dele ser cuidado. Sim. Então, para o entendimento, Guilherme, não sei se foi já falado sobre isso, o centro-dia está dentro da pasta da proteção social especial, que é um serviço social que vem dentro aí da garantia dos direitos dos nossos idosos e que é um serviço que necessita de uma equipe da saúde, porque o centro-dia ele atende o idoso na sua integralidade. Até abrindo parênteses, interrompendo para ir pontuando, porque a gente falou da questão da alimentação, mas tem medicamentos também que exatamente. Então, quando a gente entende que esse idoso necessita de uma equipe da saúde, aí entra então as parcerias, né? Por isso, o nosso serviço ele é realizado, executado pelos nossos parceiros da FUNEV, porque existe aí essa equipe da saúde, que vai atender também a questão da saúde, porque o idoso, ele traz várias demandas, né, que talvez só a equipe do social não atenderia. Por isso existe a normatização, ele é um serviço tipificado do SUAS, então necessita aí de toda essa equipe multiprofissional. Então esse idoso ele é atendido em todas as suas demandas, né? Não que com aquele olhar de saúde, especificamente a saúde, a doença, né? A cura, mas a questão social, a questão da administração dos medicamentos, porque quando não existia o centro-dia, esse serviço ele era realizado pelo CREAS, eu não sei se vocês conhecem, mas o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atendia e atende ainda também os idosos do município. Nessas visitas, a equipe técnica percebia essa necessidade que às vezes o idoso ficava em casa sem ocioso, um parente, sozinho, correndo risco com falta também de medicação, porque eles não conseguem administrar, dependendo da situação, né, o Alzheimer, por exemplo, eles não conseguem administrar o medicamento deles. E eles ficavam ali sozinhos, a equipe cansou de chegar nessa casa e esse idoso estar sozinho, porque a gente entende que essa família precisa trabalhar, né? Essa filha ou com quem ele está ali sendo cuidado, precisa trabalhar para a manutenção da sua casa. Então veio aí o centro-dia para atender essa demanda desses idosos, que a gente sabe que se não tiver esse serviço, ele acaba indo para uma instituição de longa permanência, e a gente gosta de reforçar que esse serviço é essencial também, mas que ele é a última instância, vamos dizer assim, né? Quando não há mais nenhum recurso, mas o centro-dia ele vem para atender essa demanda, para não haver essa separação da família, essa ruptura da própria saúde deles, de da convivência, né? E aí a gente percebe, sabe, Guilherme, quem vai lá no centro-dia percebe a diferença desse idoso, do início que eles chegaram, né, Adriano? E até lá e hoje. Quando a gente chega lá, Guilherme, assim, a gente conversa com os idosos, porque eu acompanho de perto, né? Mesmo sendo executado pela FUNEV, eu acompanho de perto, eu gosto de estar lá. E a FUNEV tem feito um excelente trabalho, a equipe, ela é muito...
eu falo, gente, o cuidado que eles têm, o amor que eles têm. Dá para perceber, não está ali só no aspecto profissional. Isso, e quando você conversa com o idoso, aí você sabe, é o reflexo, né? E eles então abraçam, a gente tem falas, nossa, a gente tem falas assim, minha vida é outra hoje. Eu cheguei aqui triste, agora estou feliz. Uma chegou a dizer assim, hoje eu vivo. Eu achei essa expressão tão forte, porque é um idoso que ficava em casa, porque realmente o parente precisa trabalhar. Né? E quando ele está em sua casa sozinho, sem nenhuma atividade, com medicação às vezes errado, que às vezes piora a saúde dele, e quando ele está naquele lugar que ele tem uma sociabilização entre os pares, né? Que conversa a mesma, entende do que ele está falando, a mesma linguagem, as mesmas dificuldades, gente, eles se encontram, e é muito lindo de ver, viu, Guilherme? É muito lindo. Vai lá fazer uma visita pra gente. Tá mais do né? que convidado, hein, Guilherme? Oh, que isso, vai ser um prazer, gente, vocês podem ter certeza absoluta. Vamos falar de parte econômica aqui, né? E o homem que é economista aí entende, aqui também, né? entende economia. Em relação à manutenção, como que ele é mantido? Porque a gente falou no início aqui que ninguém faz nada sozinho. O ideal seria o quê? Puxa vida, a prefeitura, o governo estadual federal dá conta de abraçar tudo, mas é impossível. Então, parcerias são necessárias. Como é que funciona isso? Essa busca dos recursos para que nada falte lá? Como que é essa interação? Assim, apesar de ser o economista aqui na mesa, Só tem você. Essa parte, até pedir para a Márcia complementar, né? Que é assim, claro. O recurso da prefeitura, né? Faz o repasse para a FUNEV. Sim, foi feito um termo de referência em 2021, não é isso, Adriano? 2022, maio de 22. Ó. Nós fizemos, é um termo de colaboração. Né? Tá. O repasse ele é 100% municipal. Visto a preocupação do nosso prefeito e o entendimento, né, da importância da parceria, como você já colocou, né, a necessidade dessa parceria. Então, o recurso ele é 100% municipal. Ele são recursos do Tesouro Municipal. Mensal, exatamente. Ele é feito um recurso mensal, né? A gente entende aí como um investimento mesmo. Sim. Dentro dessa pauta aí que você vê a importância desse serviço, né? E nós temos aí uma sinalização da nossa deputada estadual, Vivian Naves, que vai ampliar o serviço, porque hoje nós temos 30 vagas, e aí a gente já vê a necessidade da ampliação de vagas e do espaço, né? Para que a gente possa atender mais idosos. E, por exemplo, alguém está assistindo, né? Eu quero colaborar, seja financeiramente, o que está precisando no dia a dia em relação ao alimento. É permitido essas pessoas doadoras que participem também? Como que funciona isso? Então, voluntário sempre é bem-vindo. Voluntário. Né? Nós temos aí uma frente, um programa importantíssimo no município, que é da nossa primeira-dama, Vivian Naves, né? Por entender a necessidade dos voluntários do município. Então, isso aí já tem um tempo que está dando certo, é muito certo, esse programa no nosso município, onde várias pessoas contribuem com os serviços. Então, nós temos aí na diretoria, na Secretaria de Integração, uma diretoria que cuida exatamente do voluntariado. Exatamente. Sim. Então, qualquer pessoa que queira ser voluntário, ela pode procurar aí a diretoria do voluntariado, que fica lá na Secretaria de Integração. E ela vai ser direcionada, porque nós temos vários serviços. Não falta serviço. Não falta, serviço não falta. E a gente vê que a nossa cidade são pessoas que realmente gostam de ajudar, de colaborar. E, assim, deu muito certo esse programa, né? Onde existem pessoas que querem ajudar e pessoas que necessitam dessa ajuda. É porque muitas vezes eu falo, o dinheiro é importante, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes você doar seu tempo é muito importante também. Muito relevante, muito relevante. Porque tem pessoas, não, quanto é que é? Eu vou pagar aqui, mas eu não vou, não. Bacana, seu dinheiro também será aceito, a sua doação, mas essa presença, o ir no dia a dia, quem já fez trabalho voluntário sabe que você recebe muito mais do que o tempo, entre aspas, você doa ali. Essa convivência, a experiência que tem, né isso, faz muita parte. Assim, faz parte do serviço e é diferente, né? Quando a gente recebe ali. Você se emociona ainda no dia a dia. Demais. Assim, faz muito. Pegado de emotivo, né? Isso assim, impacta a vida da gente, sabe, Guilherme? Quando a pessoa eu também, eu choro, qualquer coisa eu choro. Separa um tempo para poder ir lá, sabe? Poder participar desse serviço. No começo a gente recebeu um barbeiro que foi lá fazer Olha só. A gente tem um dia da beleza, né, Márcia? Toda sexta-feira. Hoje é dia. Né? Toda sexta-feira. Deixa eu contar do dia da beleza anterior. Você viu? Beleza, né? São coisas que a gente não domina tanto, né? Mas isso. Gente, o dia da beleza é maravilhoso. Porque você vai lá,
As idosas, elas gostam de brincos. Então, quem quiser doar, pode doar, né? Também, né? Elas gostam de brincos, elas gostam de colares, elas gostam... As unhas. Eu vou lá, eu fico com vergonha das minhas, porque as delas são impecáveis. As unhas feitas, maquiadas, e põem laços no cabelo. Elas adoram. Cheguei lá, elas estavam todas de rosa. A coisa mais linda, cada uma mais linda que outra. Estavam se maquiando na hora que eu cheguei. E aí elas fizeram a casinha da Barbie, que agora o momento é a Barbie, Agora é a Barbie. Fizeram uma casa, gente, maravilhosa da Barbie. E elas entravam lá dentro para tirar foto. Vai lá para você ver o olhar daqueles idosos, a alegria que eles têm, sabe? De serem olhados, de serem cuidados. Gente, é assim um serviço maravilhoso. Não tem, a gente precisa ir para poder ver. Falar que é pouco, né, gente? Mas esse dia da beleza, que às vezes para alguns, se você falar, acha uma coisa simples, mas isso muda a vida da pessoa. É qualidade de vida, qualidade de vida. O que é trivial para a gente, né? Passa a ser relevante. E assim, Guilherme, é importante a gente falar que a gente se sente bem, né? Quando corta o cabelo. Sim. A mulher quando vai ao salão. A autoestima da gente, naturalmente, ela se eleva. Claro. E quando tem uma pessoa ali voltada para você, cuidando de você, fazendo as suas unhas, fazendo uma maquiagem, uma coisa simples, mas que isso tem um valor muito grande. Que às vezes se perdeu, né? Você perdeu. Às vezes aí a idosa chega lá, a gente cuida do cabelo, né? Faz ali uma hidratação, faz uma escova. Aí quando a idosa chega em casa, o familiar fala assim, mas como assim? Como assim? Foi você que eu deixei lá, não. Como assim, né? Vocês já cortaram o cabelo da minha mãe? Então, assim, os idosos esperam por esse dia, né? No caso dos homens, a gente tem uma cuidadora lá que corta o cabelo também. Sim. Então, faz a barba, corta o cabelo. Então, não é só o dia da beleza para as mulheres. Para as mulheres, não, para todo mundo. Então, o idoso, a gente corta a unha dele, sabe? Apara ali, tira alguma cutícula que for necessário, faz a barba. Sim. Então, assim, engloba todos os participantes. Isso é muito importante. E como isso é bacana, né? A gente percebe que esse pequeno detalhe, né? Como eu falei para a gente, trivial, faz tanta diferença. Muita diferença. Ano passado a gente teve uma parceria com o Senac. O Senac esteve lá e fez o design de sobrancelha nas idosas. Aí me chama, Adriana. Não, esse ano a gente vai marcar de novo. Esse ano a gente vai fazer de novo. E aí, assim, a gente está com esse plano para esse ano, a gente quer levar um fotógrafo, fazer um ensaio. A gente está preparando tudo isso, né, para poder fazer. E aí, isso faz parte, né, desse bem-estar, do sentir bem, de promover o bem para outra pessoa. Aquelas placas que eles fizeram também, foi no dia do... Foi no dia dos avós. Dos avós. No dia dos avós. Eles fizeram... Santana, né? Dia 26 de... Não, dia dos avós. Dia dos... o dia de você específico, não é o dia... Porque Anápolis é a padroeira do município, é considerado o dia dos avós, né? De Santana e São Joaquim. Eu não sabia dessa informação. Então, e eles fizeram uma atividade lá que foi maravilhosa também. Eles fizeram uma placa falando sobre eles e um conselho. Um conselho para os seus netos. Era para os netos, né? Isso. Gente, é cada frase assim de tocar o coração. Isso é pra gente, né? Também. De respeito. Eles querem respeito, eles querem ser respeitados, eles querem ser ouvidos, eles querem receber essa atenção. Aproveitar o tempo com a família. Aproveitar com a família. Gente, foram tantos conselhos, depois passa para eles. Depois eu passo. Está no Instagram da FUNEG. Tá, né? A gente vai falar de Instagram, vai falar disso tudo. Isso. Mas o quanto é importante, para quem está acompanhando agora, como é que você está tratando seu papai, sua mamãe? O Dia das Mães passou, o Dia dos Pais, quando você viu esse programa, o Dia dos Pais já foi também. Como é que você está tratando seu papai, sua mamãe? Né? Como você espera ser tratado? Isso. A gente observa muito da reação dos pais, como eles trataram os filhos, de que maneira os filhos os trataram. Porque geralmente a gente tem aquele amor incondicional, né? Não sei se o Adriano é pai, a Márcia é mãe ali, porque a gente gosta sem querer nada em troca. E muitas vezes... Incondicional. Incondicional. As gerações vão sucedendo, vai ficar naquela coisa mais distante. De repente, aquele almoço à mesa que tinha antes, as pessoas são distantes, um está com o celular aqui, outro ali, está no quarto. Esse reunir à mesa, eu tenho procurado fazer esse exercício até em casa, pelo menos uma vez por semana. Reunir, esquece o celular, vamos ficar aqui. E como você conversa e descobre coisas no dia a dia. Isso. Ali a respeito. Então, eu fico imaginando assim, as interações que eles têm lá. Vocês observam muito o que acontece ali? Muito. Assim, na hora do almoço a gente observa, a mesa é um lugar muito especial. Né? Onde sagrado. A gente está ali para se alimentar. Vocês às vezes se alimentam juntos também ou não? Ou só pertence a eles nesse momento?
Esses dias eu fui almoçar lá, almocei com eles. Ela quer fazer tratamento de beleza lá. Ela acompanha bastante lá. Eu passaria você não tem idade ainda não. Se eu pudesse, eu passaria o dia. E todos os dias. Quando eu vou lá, a gente sai melhor. É o que eu falo. Sabe? A gente sai, assim, é um ambiente tão gostoso. Eu falo para a Adriana, eu queria ficar aqui. Mas a gente tem muitas outras demandas, né? Muitas demandas. E que bom que a gente tem esse lugar no município, sabe? Porque se a gente vai igual, você imagina um idoso? Uma coisa né? Então, o quanto isso é transformador e da gente saber que você pode contribuir para uma pessoa que estava em sofrimento e hoje está feliz. E a gratidão que eles têm em relação a isso. É gratificante fazer esse trabalho. É muito gratificante. Então, eu gostaria de passar o dia lá. Vou te falar, sou psicóloga, então isso para mim me traz uma realização imensa. Fica só observando. A galera está observando a gente aqui. Eu ainda não posso, mas quem sabe um dia. Ninguém está falando sobre isso, Márcia. Lá é a partir de 60 anos. Né? Daqui a um tempo. Já estou olhando para mim, logo acima de 60 anos. Vamos ampliar essas vagas. Vamos ampliar essas vagas. Essa questão da mesa é muito importante, Guilherme, porque é um assunto que traz muitos assuntos ali que a gente pode ser tratado, né, no nosso dia a dia, o acompanhamento do filho, né, da filha. Eu sou pai, né, de um casal, Elisa e Pedro, que são assim os amores da minha vida, né. Elisa tem 10 anos, o Pedro tem 8, e cada dia que a gente senta à mesa com eles, eu e a minha esposa, Cristiane, a gente observa o tanto que o tempo passa rápido. Meu Deus, nem dias para trás eles estavam falando uma coisa errada, daqui a pouco eles já estão falando certo. Ou às vezes estão te corrigindo. Ou então às vezes estão me corrigindo. Ou te ensinando alguma coisa, tá em dúvida aqui, né? Então assim, e lá no Centro-Dia, a gente observa cada dia a importância de valorizar os nossos pais. E a sabedoria deles. Eu ia perguntar se vocês aprendem alguma coisa. A sabedoria deles, ela é fundamental. É muito rica, sabe, Guilherme? Esses dias para trás, estava um pouco triste, assim, né? Os dia a dia da nossa vida. Tem dia que a gente reclama tanto da vida, depois e aí eu cheguei lá, né? Aí uma idosa olhou para mim e falou assim: você tá tão bonito, você tá tão bonitão. Ela fala assim: você é bonitão, moreno, bonito. Aí eu olhei para ela assim, eu falei: ô, Dona Geni, que ela chama. Dona Geni, muito obrigado. Ela falou: não, você é sempre bonita. Aí, sabe, aquele dia eu saí de lá assim, sabe, né? o tanto que é importante. E não só pelos elogios que eles falam. Às vezes a gente senta com outros idosos e eles compartilham com a gente. E a gente sente que é de coração mesmo. Não é elogiar pelo elogiar. Você tá bonita, você tá bonito, você é assim. De coração. E não somente eu, né? Sim. Porque mesmo elogiar é fácil, né? Ela não mentiu, né, Guilherme? Então, eles dão bronca de vez em quando, vocês também? Broncas, assim, eles falam sobre atenção, sabe? É importante da gente... Eles sempre têm alguma palavra, né? De orientação, sabe? Que eles a equipe conseguem solicitar, né? Aquilo que está faltando. Consegue pedir. E isso é importante também, né? Entender, né? A necessidade. Exatamente. Eu acho que é muito importante essa escuta especializada. A gente fala escuta especializada. É você ouvir de fato o que eles estão querendo dizer. Tem muitas coisas entre linhas também, né? Entre linhas. E assim, gente, é tão óbvio que o idoso ele tem uma sabedoria, né? Por quantas situações esse idoso passou. Então você senta lá, gente, eu ouço cada história e eu fico encantada. Nós temos um estilista lá, ele disse que vai fazer o vestido pro casamento do meu filho, né? Olha, você pode vir aqui que eu desenho. E que ele atendeu várias autoridades, então ele conta aquilo com tanto orgulho. E assim, eles precisam ser ouvidos. Toda vez que eu vou lá, ele vem me contar histórias, porque ele sabe que ele, né, que eu presto atenção naquilo que ele está dizendo. Não só de ouvir por ouvir, né? Então, quanta sabedoria que a gente tira desses momentos de conversa. É muito importante mesmo. Outra curiosidade, de que forma eles chegam lá? Os parentes levam, chegam por conta própria? Como que funciona isso? Algum serviço de transporte? Como que é essa chegada deles? Então, eu vou falar das inscrições, como que iniciaram, depois o Adriano fala como que funciona lá a chegada deles. Alguém tiver vendo, a gente vê essa necessidade, como que pode ser acolhido? No início foi publicado no diário, né, as vagas, nós iniciamos aí com 30 vagas, e todo o perfil desse idoso para poder ser recebido no Centro-Dia, né? Tem que ter um perfil. Sim. E naquele momento a equipe do CREAS, que é o serviço de referência, né? Existe a equipe também técnica, que ela é multiprofissional. Nós fizemos todas as visitas aos idosos. Aquela triagem mesmo. Aquela triagem. Aí verifica a questão de documentação, as necessidades, né? Porque a gente sabe que existe esse perfil, então aí a equipe vai fazer essa avaliação. E eles foram inscritos, então, no Centro-Dia. A princípio, a gente não tinha ainda completado essas vagas.
E sempre que eles procuram, eles podem entrar em contato com o CREAS, no caso, já fazendo aí já essa orientação, né, para as famílias que estão nos ouvindo e querem participar desse serviço. Eles têm que procurar o CREAS, que é ali em frente ao terminal urbano, né, em frente à Secretaria de Integração, e pode mostrar o seu interesse, o desejo, né, e a sua necessidade para a equipe faz uma visita, faz o relatório técnico e encaminha para o centro-dia. Hoje nós temos aí as 30 vagas já completas. Porque a gente já falou no início, tinham 8 só, aí agora já está precisando de ampliar. Né? Já estamos com essa necessidade de ampliação, né? E que já também tem esse projeto aí para essa ampliação. Então, hoje nós temos aí pessoas já aguardando, né, Adriano? Então, quem faz essa captação é o CREAS. Essa visita técnica, essa avaliação, encaminha para o centro-dia e o centro-dia entra em contato também com a equipe de lá para fazer a chamada desse idoso. E a gente está falando, eles chegam de forma espontânea, então, lá, os parentes levam, por conta própria. Os parentes levam, né, por conta própria. Eles vão lá, a gente recebe esses idosos, mas a responsabilidade de levar é do familiar. O familiar é que faz isso aí, né? O familiar que faz. E a localização? Então, o centro-dia hoje está lá na Vila Esperança, Rua Riachuelo. A Vila Esperança é lá na entrada, né, de Anápolis, perto da UPA Alain Mafra, ali perto ali do CMTC, né? CMTT, cartódromo, né? Cartódromo, por ali assim. A gente está ali localizado. Vila Esperança, Rua Riachuelo. E em relação, você falou que a partir de 60 anos, mas tem um limite de idade, ou o limite às vezes é a condição física que muitas vezes vocês também não tem como acolher. Como é que fica essa limitação, essa janela, ou não existe na prática? Então, o perfil para esse idoso é que ele tenha algum grau de dependência, né? Que ele necessite de um cuidado de outra pessoa para suas necessidades diárias. Quando é um grau muito elevado, que ele esteja acamado e que ele necessite de cuidados da saúde, ou seja, está internado, né, com um cuidado que já não é mais, que essa equipe do centro-dia não consegue atender, aí no caso a saúde que precisa cuidar desse idoso, né? Aí não teria como, né? No caso de acamado com uma gravidade maior da sua saúde. E qual, assim, claro, você falou que às vezes tem o dia da beleza, enfim, entrega de um jeito e devolve de outro, melhor ainda. Qual que é o feedback que os familiares dão para vocês no dia a dia em relação a esse tratamento? No dia a dia que a gente ouve, graças a Deus por esse serviço, que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe vocês, que dê sabedoria, porque a gente sabe que tem os desafios, né, para cuidar do idoso. E aí, quando a família tem um local que consegue deixar o idoso às 7 e buscar aos 18 ou a partir das 4h30, 5 horas, ele fica muito aliviado, porque ele consegue fazer as atividades dele. Então, assim, tem familiar que chega lá sobrecarregado, cansado, chora. E dá para perceber. E dá para perceber. Desabafa então, assim, vocês, às vezes? Desabafa muito. Um dia teve um caso que um familiar chegou lá chorando. A Márcia estava lá esse dia. Ela viu o familiar chorando, precisava de uma vaga. A gente conversou com ela, acalmou e deu certo. O familiar dela conseguiu a vaga lá. E aí, depois de um tempo, ela chegou para mim e falou assim: eu quero te agradecer demais, porque aquele dia você me recebeu, porque você me ouviu, eu estava num estado muito difícil. Então, assim, Guilherme, aliviar uma carga, né? Eu costumo dizer que é uma parceria mesmo. O familiar e a unidade. E dividir isso. E dividir. Então, assim, eu falo assim, olha, o que a gente faz aqui precisa ser uma extensão do que você faz aí. Então, não adianta eu dar uma comida dentro das condições do idoso e chegar no final de semana a família soltar, né? Sim. E aí não dá, porque esse idoso na segunda-feira vai chegar com algumas dificuldades. Sim, e vocês percebem, não? E a gente percebe. E aí nas reuniões com os familiares a gente passa isso. Fala, olha, pessoal, a gente está aqui cuidando, então assim, vamos trabalhar junto. É uma via de mão dupla mesmo. Então eu faço um pouquinho aqui, chega no final de semana você faz um pouquinho aí, para a gente não poder perder esse vínculo. E esse é um dos grandes desafios, né, Márcia? Sobre esse fortalecimento com a família, trabalhar junto com o familiar, ver qual que é a condição, ver qual que é o problema, ver o que está... Assim... Até programas sociais da prefeitura possam encaixar. Exatamente. E um dos serviços é esse, né?
das metas, é fazer com que eles tenham acesso às outras políticas públicas do município. Muitas vezes nem conhecem. Exatamente. Então, lá a gente faz essa ponte, né? Então, nós temos aí cadastros únicos, onde a equipe do social vem verificar se eles estão com alguma dificuldade, se está com alguma situação que precisa ser acompanhada. Então, todas as políticas públicas estão à disposição desse idoso de uma forma mais rápida, com acesso maior. Então, nós temos lá também esse serviço que eu acho essencial, de grande importância, que é esse acesso às nossas políticas. E eles participam de várias, Sim, né? Sim. E principalmente direcionar, porque muitas vezes a pessoa tem ideia, ela não sabe nem por onde começar. Não sabe. Não tem essa noção, essa orientação, né? A figura da assistência social na unidade, onde ela vai saber ali a demanda da família. Pega pela mão mesmo e aqui, vamos aqui. O caminho é esse, né? O caminho é esse. Como a gente tem também um fisioterapeuta que fala assim, olha, está com dificuldade motora, a Márcia falou sobre isso. Ele não vai tratar específico, é de uma forma global, mas assim, vai manter aquele idoso ativo, tem educadora física. Isso, falou, olha, é importante que o idoso está com uma dificuldade aqui de locomoção, é bom procurar um tratamento específico. Sim. Então, a psicóloga também vai apontar, falou, olha, a gente está vendo aqui, recebeu algumas demandas aqui do idoso, então é importante você, sabe, especializar mais, ir a fundo. E isso vale todas as especialidades, né? A questão da nutrição, olha, é importante procurar um fono porque ele está com disfagia, Sim. É importante observar tudo isso, porque isso pode acarretar problemas futuros. Então, nossa equipe toda vai direcionando e vai conversando. A gente não trata ali específico, né, o problema, mas a gente tem essa opção essa opção aqui que a gente vai apontando os caminhos a serem seguidos. E principalmente, desculpa até te ter, o pessoal aproveitando a deixa, quando vocês falam em dividir aquilo ali, né, o filho ali, o pai, enfim, qualquer pessoa que seja, não é de vocês, mas vocês compartilham. E esse poupar, entre aspas, de, puxa vida, ficar um tempo ali razoável do dia, quando você chega em casa, até aquela pessoa que de repente está estressada e tudo, ela não teve esse desgaste, digamos assim, durante o dia. Entenda o que eu estou falando, viu, gente? Desgaste porque ele acontece mesmo. E pode até tratar melhor daquela pessoa, ter mais paciência com aquela pessoa, né? Sim, Guilherme, isso é muito comum, isso que você falou, porque a gente observa nos familiares. Tem familiar que chega muito cansado, porque é trabalhoso. Pô, às vezes ficou sozinho em casa e, meu Deus, como é que fala? É questão psicológica. Exatamente. Tem essa questão toda que precisa ser trabalhada, inclusive com o familiar. Né? E aí a gente entende que esse trabalho não é só com o idoso, né? Com a família. Isso que você acaba tratando de mais gente. Né? Então, você está ali com um serviço para o idoso, mas ele se amplia a toda essa família. Porque quando você traz um alívio, né, como diz o Adriano, para essa família que às vezes estava sofrendo por não querer levar esse idoso para uma instituição, porque isso aí é um dilema. Talvez seja o primeiro deles. Eu preciso trabalhar porque eu não consigo manter, né, sem o meu trabalho não consigo manter, mas eu não quero ficar sem meu pai, eu não quero ficar sem a minha mãe, né? Então, existe esse dilema. E aí ele encontra esse lugar onde ele pode deixar o seu pai, sua mãe, até que ele trabalhe e volte. E encontra esse idoso, né, bem melhor, cuidado, com toda a atenção. Gente, isso aí é esplêndido. E um dos objetivos do trabalho, Guilherme, é fortalecimento de vínculos familiares. Então, quando o idoso chega nessa situação do familiar, esse vínculo está fragilizado. A gente trabalha... Às vezes está naquele limite ali da altura, daquele limite. E aí, quando a gente traz, o idoso traz, como eu te falei no começo, trabalhos artesanais que eles fazem lá. Eles aprendem muitas coisas também? Sim, sim. Às vezes vocês nem imaginam que vocês teriam. Conta história e canta, sabe? E dança com eles. E o que eu estava te falando era, quando ele faz um trabalho manual lá, ele apresenta para a família. E quando a família vê esse trabalho manual, aproxima do idoso. Então, a gente tem caso lá de uma idosa que todos os trabalhos manuais que ela faz, ela deixa num estante na casa dela. Quando os netos dela chegam, ela apresenta. Fala, olha, a vovó fez esse, fez esse, fez esse. Olha só, tem preço uma coisa dessa? Entende? Então, o familiar, o pai, o neto, vê o idoso de uma maneira diferente. Vê o idoso ativo, participativo, que ainda consegue produzir alguma coisa. Isso é importante. Isso. O fortalecimento desse vínculo familiar, a garantia do direito, né? Então, tudo isso faz parte desse serviço. E eu queria dizer da importância da pesquisa, né? Que é feito mensalmente, a pesquisa de satisfação com as famílias, com idosos, e a gente tem visto essa satisfação. E é sempre importante, sempre tem alguma coisa para melhorar. Sim, né? a gente exatamente, tem, né? E também aí
os pedidos, né, que vêm junto. Tem cartinha. As melhorias, né? Tem. E até falando nisso, puxa vida, como um bate-papo passa rápido. A gente está pensando aqui há mais de 40 minutos já. Olha. E assim, parece que o assunto não esgota, mas é claro, a gente tem esse limite de tempo. Fala de desafios para o futuro. Vocês estão falando de demandas, o serviço é bom, está ok, mas ele pode ser melhor ainda. Falaram na questão da ampliação, Sim. como ela é necessária. Uma outra curiosidade minha também, o parente ele pode ir lá conhecer, ver como é que funciona. Puxa vida, deixa eu ter uma ideia de onde eu estou deixando aqui a pessoa. É possível essa visita também, se a gente encerrar falando dos desafios para o futuro? Sim, é possível. A pessoa pode participar das atividades, pode estar ali. Pode levar, eu quero levar um dia para ver aqui como que ele se adapta também. Sim, é possível. A gente até fala sobre essa adaptação, né? É até importante. É importante até para a pessoa ver como é que é. Então, a pessoa chega lá, ela seria vê... excelente se todos seria excelente. quisessem participar. É importante, é relevante a pessoa observar onde o idoso está, como ele é tratado, sabe? É importante, Guilherme, ele ter a noção aonde ele está deixando o idoso dele. Porque, infelizmente, a gente vive uma realidade, muitos locais que oferecem mil maravilhas, mas na prática a gente sabe que é outra. Exatamente. Como isso é triste, né? Você vê situações que são realmente terríveis. Mas falando de desafios para o futuro, o que vocês pensam em relação a isso? O que a administração atual pensa? Para administrações futuras também? Porque as boas ideias elas têm que ser preservadas, elas têm que ter continuidade. Eu até citei, a Márcia não estava aqui ainda, a importância que foi a Vilma nesse processo todo. Sim, com certeza. O próprio Manuel Vanderick, filho dela, de levar isso adiante, o trabalho que ele tem. Então, é um trabalho que ele tem que passar e seguir, né? Porque as pessoas vão passando, os homens públicos, nós aqui também, mas a instituição ela vai permanecer, né? Então, quais são esses desafios para o futuro? Pensando pela Márcia aqui, porque ela chegou depois, mas vamos deixar Primeiras damas. Vamos lá. Então, a nossa primeira-dama, Vivian Naves, né, agora deputada estadual, ela sempre conta a história de como iniciou, né? Assim, de realização de um sonho da deputada Vilma Rodrigues. Então, vereadora. Vereadora, né? E ali, por uma amizade, ela conseguiu entender, né, o objetivo da, então, vereadora, da luta, né, dos direitos da pessoa idosa. E daí surgiu, então, o sonho desse Centro-Dia, né, de ser realizado. Por isso tem o nome dela, o Centro-Dia. Todas as vezes que a gente faz uma ação, o Dr. Vanderick é convidado, ele sempre se emociona muito, porque, de fato, é um serviço, né, muito emocionante. E na última visita que nós tivemos lá, que foi o aniversário de 1 ano do Centro-Dia, né, não sei se foi comentado aqui, mas nós fizemos agora o aniversário de 1 ano, a Vivian disse, né, desse projeto de ampliação. Então, esse é o desafio. Eu diria que nosso maior desafio agora é ampliar tanto as vagas como o espaço para que a gente possa atender mais idosos do município. É isso, e esse desafio é maravilhoso, né? Poder ampliar o serviço, e a gente entende, Guilherme, que o grande desafio que a gente tem como unidade da instituição é fortalecer esses vínculos, né, com o familiar, é mostrar o serviço, é mostrar que essa parceria dá certo, é trabalhar cada dia mais o fortalecimento dos vínculos familiares, para o familiar ter a noção, né, dessa importância de cuidar do idoso, do bem-estar, de promover a qualidade de vida desse idoso. Isso é um desafio. E esse é um trabalho contínuo, né? Ele não se esgota. Você vai estar sempre fazendo, sempre fazendo. Então, o grande desafio nosso hoje é esse fortalecimento aí desses vínculos, desse trabalho aí para dar continuidade, né? E eu tenho certeza, porque uma das características da Vilma era o que era aquela gargalhada dela. Ela é inconfundível. Ela ria o tempo todo. Cheguei a ter um tempo de convivência com ela lá na Rádio São Francisco. Você sabia se a Vilma estava no estúdio ou não pela risada, pela gargalhada. Ela fazia um comentário e ria o tempo todo, e isso aí contagia, né? Como o riso é contagiante. Muito. Sim. Né? Assim como a tristeza também, se você ficar o tempo todo triste, puxa vida, fica um ambiente ruim, né? Então vamos tentar sorrir o tempo todo, isso é muito importante. Eu tenho certeza que onde ela estiver agora, ela está dando gargalhada. Você diz, puxa vida, que coisa boa. Eu tenho lá a Márcia, tem lá Adriano, tem meu filho, né? Manuel Vanderick, enfim, e várias pessoas cuidando. Como isso é importante. Márcia, obrigado aqui pela presença, pela participação. Nós que agradecemos. Eu iniciei dizendo da importância, né, dessa divulgação,
porque nosso prefeito diz assim, gente, vocês trabalham muito, precisa divulgar, né? Então, a gente realmente precisa divulgar, porque o nosso trabalho, ele é tão importante, né? Ele tem, assim, um alcance tão grande às nossas famílias, e dentro da diretoria da Proteção Social Especial, nós temos aí várias pastas importantes, que é o combate à violência contra a mulher. A gente está falando de equipe multidisciplinar, mas tem pastas que se juntam ali também para fazer o trabalho. São serviços muito importantes para o município, com as pessoas em situação de rua, com crianças e adolescentes e suas famílias com direitos violados. Então, assim, são trabalhos importantíssimos para o município que a gente precisa falar. Então, por isso, eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder divulgar e dizer para a nossa população que nós estamos aí à disposição, né? Nós estamos ali na Secretaria de Integração, ao lado do Terminal Urbano, e quem precisar de alguma orientação, de saber mais, nós estamos lá. Começamos com o Adriano, vamos terminar com ele também. Isso. Guilherme, primeiro, obrigado pelo convite, por esse espaço, por essa oportunidade tão rica de falar de um assunto que, assim, me emociona de fato, porque, como eu te falei no começo, a gente fazer a diferença na vida das pessoas impacta a nossa vida mesmo. Então, se agradecer a Márcia pela parceria ali do dia a dia, obrigada. Pelo trabalho que a gente desenvolve. É muito importante a gente trabalhar com pessoas que entendem, né? Que estão na mesma visão que a gente, que estão na mesma direção. Isso facilita o nosso trabalho, né? Agradecer aí o seu espaço. Obrigado mesmo, estamos à disposição de vocês. Estou te esperando para uma visita, para o nosso almoço, tá? Tomar um café. Nosso almoço lá desejar. É delicioso, viu? É comigo mesmo. Foi legal para vocês? Foi ótimo, foi bom. Foi excelente. Foi bacana, coisa obrigada. Boa. Vocês são uma simpatia. A gente conheceu com o Adriano Augusto Rosa Bezerra, que é coordenador local do Centro de Dia do Idoso, e também a Márcia Jacinta, que é diretora da Proteção Social Especial da Prefeitura. Vocês são uma simpatia, viu, gente? Obrigado. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá bom? Obrigado. Tá certo. Então a gente agradece, é claro, a Márcia, o Adriano e você, assinante do canal 14 da NET. Se você, por acaso, puder assistir essa entrevista, gostou, achou bacana, passe adiante, acho que leve adiante. É uma entrevista que ela não tem data de vencimento. As boas ações, elas não perdem a validade. Pelo contrário, elas têm que ser fomentadas o tempo todo. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado aos nossos assinantes. E se você, por acaso, perdi a entrevista, a Márcia estava falando, mas acabou a entrevista. Ela é repetida várias vezes na grade de programação do canal 14 da NET e está lá no YouTube também, programa Autoação no 14, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, Leite de Qualidade, Arquivo Off, Guarda e Organização de Documentos, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, CapLife, Tratamento Capilar, Dotes, Tecnologia e Comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, Graça Falcão, Doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem e Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes.